Boa noite, boa noite, boa noite, Brasil! Estamos ao vivo às 19h19 em ponto para nossa live Papo de Terapeuta. Então sejam todos muito bem-vindos. É um prazer e uma honra muito grande receber você aqui comigo. Hoje mais cedo eu estava fazendo um atendimento e aí eu coloquei uma live rapidinho assim com atendimento real, não falei nada. Eu aposto que vocês ficam assim, o que tá rolando aí, né? Mas numa live de atendimento real, eu gosto só de mostrar a técnica acontecendo, o espaço terapêutico, porque aqui é assim, né? Eu não ensino uma coisa que eu não vivo. Eu sou terapeuta, ensino pessoas de todo o Brasil a usar a técnica das ventosas de fogo, ensino você a empreender, a receber bem pelo que você faz como terapeuta, mas estou aqui junto com você nesse corre, atendendo, cuidando de pessoas e entendendo como que as minhas mãos podem ser usadas nesse processo de cura do paciente. Porque aí eu posso falar para você sobre como as suas mãos podem ser usadas para esse cuidado também. Então sejam todos muito bem-vindos. Estou finalizando o expediente de hoje, quarta-feira, e hoje é um dia muito especial. Hoje eu convidei uma aluna, que é uma querida, para participar da live aqui com a gente, a Cíntia, e nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios que é ser terapeuta na nossa geração, né? Na nossa vez de empreender, na nossa vez de cuidar de pessoas. Porque se você aprendeu massoterapia, mas não aprendeu a empreender, as chances de você estar frustrado com o seu trabalho são gigantes. Porque aí você começa a não ter dinheiro, a não conseguir pagar suas contas, a não conseguir se manter nesse movimento, né, de ser terapeuta. E aí a minha missão aqui é te mostrar uma técnica que resolve um problema real do seu paciente, então conectar a medicina chinesa, por isso, ventosa não é tudo igual, e conectar você também com o movimento de ser empreendedor, né? O desafio de ter um negócio, o desafio de ser o dono do seu negócio, de conseguir receber bem pelo que você faz, ser valorizado, bem pago, porque na minha perspectiva de vida, um propósito sem prosperidade, ele está tendendo à falência, né? Ele tem grandes chances de dar errado, porque nós precisamos e merecemos viver a prosperidade para desenvolver o nosso propósito. Muitas vezes a gente idealiza aquele sonho perfeito de ser terapeuta, de cuidar de pessoas. Eu sou massoterapeuta porque eu adoro cuidar de pessoas. Eu sou massoterapeuta porque eu tenho um dom nas mãos, eu gosto de ajudar. Isso fala do seu propósito, mas um propósito sem prosperidade, ele está fadado à falência, porque a gente não consegue estabelecer isso por muito tempo, não consegue se manter nesse lugar por muito tempo. Então a minha missão aqui é unir o seu propósito com um movimento de prosperidade, através de um conhecimento único, que é o conhecimento da medicina clássica chinesa. Essa ferramenta que é capaz de transformar a sua vida e te fazer viver uma vida de propósito com prosperidade. Então hoje, no nosso Papo de Terapeuta, a Cíntia vai conversar um pouquinho aqui com a gente e aí a gente vai trocar uma ideia mesmo, um papo real. Porque às vezes você não tem nem com quem compartilhar essa conversa, você não tem nem com quem falar sobre esse assunto, né? Quantos terapeutas tem aí na sua cidade? Quantas pessoas que moram perto de você hoje que são terapeutas, que estão fazendo esse mesmo movimento que você? Eu, por exemplo, me senti muito sozinha quando eu comecei essa caminhada, porque eu não tinha muito com quem conversar sobre esse assunto. A maior parte das pessoas estão vivendo outra história, estão fazendo outras coisas. E aí parecia meio loucura abrir mão da estabilidade do meu emprego para empreender como terapeuta. A minha família não me entendia, não me apoiava. Eu tinha poucas pessoas no meu ciclo aqui na minha cidade que trabalhavam com terapias e que tinham sucesso, né? Tem muito massoterapeuta, tem muita salinha de massoterapia, mas poucas pessoas que têm sucesso, têm resultado financeiro, têm prosperidade. Então eu me sentia muito insegura e muito sozinha nessa caminhada, e isso me fazia viver assim, com um ciclo muito fechado. Quando a gente vem para o Instagram e a gente vem fazer essa conversa aqui, qual que é a ideia? É a gente conseguir aumentar esse volume de pessoas do seu lado.
é a gente conseguir trazer você para perto de pessoas que empreendem. Então já escreve no chat aí para mim, escreve nos comentários, né, da live de qual cidade, qual estado que serve. Vamos conectar aí essas pessoas. Coloca aí para mim Serena, Gi, Fátima, Célia, Tati, Daniel, bendito o fruto entre as mulheres, Carmen. Coloca aí para mim de qual cidade, qual estado vocês são, para eu já saber aqui de quais lugares a gente está se conectando. Eu não tô conseguindo ver a Cíntia na minha live. Deixa eu ver se vai dar certo agora, senhorita. Cíntia, não tá aparecendo você pra mim, querida. Ah, coloca aí pra mim. Cecília, Fátima, Serena, de qual estado do Brasil vocês são? De onde que vocês estão vendo a gente agora? Para a gente ter essa troca, né? Porque assim a gente vai formando uma grande família, pessoas conectadas com o mesmo propósito. E aí a gente vai se entendendo, se conhecendo e se fortalecendo, né? Oi, dona Cíntia, tudo bem com você? Ah, eu não tô te vendo. E eu tô te vendo torta. Peraí, deixa eu ver aqui que eu tô. Ah, Agora você não tá torta mais. ficou melhor? Mas eu não tô te Ficou. vendo, Débora. Ah, meu Deus. Bom, o Instagram ele dá uns bugs, sabe, Cíntia? Tem hora que ele só É, funciona o que ele quer. E aí, eu não sei, você pode tentar sair e entrar de novo, ou a gente pode tentar conversar assim. Eu tô vendo vocês. Gente, escreve na live aí. Vocês estão vendo eu e a Cíntia? Ou vocês estão vendo só uma, só a outra? Alguém tiver aí no chat, dá um retorno aqui pra gente. Enquanto isso, Cíntia, se você quiser sair, deslogar e logar de novo, vou porque fazer aí às isso. vezes você consegue me ver melhor. Tá bom, Tá? vou fazer. Muito bem. Oi, Natanael, que saudade de você. Muito bom te ver aqui. Isa, bem-vinda. Ah, a Janete falou que estava vendo as duas. Bom, gente, ao vivo é assim, né? O Instagram tem hora que é só Jesus. Enquanto a Cintia tá entrando de novo, já pega essa live e manda para aquele grupo de terapeutas que você tem, porque aí você consegue conectar outras pessoas nessa conversa com a gente. Então, pega esse aviãozinho, manda lá para o seu amigo terapeuta, para ele participar e estar aqui ao vivo com a gente conversando. Essa live Papo de Terapeuta acontece toda quarta-feira, 7 horas da noite. Então, já marca na sua agenda. Toda quarta, às 19h19, nós estamos ao vivo aqui. Eu encerro os meus atendimentos, já corro aqui para o telefone, para a gente ter essa troca que é riquíssima. E ela não vai ficar salva aqui no Instagram por muito tempo, então quem vê ao vivo, participa, coloca suas dúvidas, interage, e aí a gente multiplica essa informação melhor. Tá me vendo agora, Cíntia? Ah, mas eu tô te vendo, o pessoal colocou um retorno aqui que tá vendo nós duas. E aí a gente vai tentando fazer dessa forma, porque realmente o Instagram tem hora que ele dá essa bugada mesmo. Sim, sim. Você tá se vendo? Tô me vendo. Ah, então tá bom, porque a gente tem um complexo de édipo, não, um complexo de do eu, né? E aí a gente se vendo, a gente fica feliz. Fica menos difícil de conversar. Verdade. Tudo bem. Bom, Cíntia, hoje a gente vai ter um papo bem legal. Eu acho que esse quadro, no Papo de Terapeuta, ele tem esse lugar para fortalecer essa ambiência nossa como terapeutas, né? A gente tem tantos ambientes para falar de tantos assuntos e eu sinto muito essa falta de ter um espaço de olhar no olho, de conversar com quem está vivendo aquela história de ser terapeuta, de empreender, de cuidar de pessoas. Então, quero te agradecer a disponibilidade de estar aqui ao vivo com a Eu que gente, agradeço. compartilhando um pouquinho aí da sua história e da sua trajetória. Bom, e para começar, conta um pouquinho para a gente de onde você é, o que você faz, como é que foi sua história antes de chegar até aqui, né? Antes de conhecer o método. Fala um pouquinho aí de onde veio a Cíntia, né? Talvez tenha uma galera aí que ainda não te conhece, para o pessoal te conhecer. Tô morando na cidade do Rio de Janeiro, na capital, mas sou do interior de Cabo Frio.
E minha formação superior é em educação física. Eu trabalhei 20 anos como personal trainer e tive uma jornada muito puxada, sabe? A minha jornada era bem puxada mesmo. Fui muito feliz como personal trainer, mas assim, eu já estava num cansaço. Eu trabalhava de 6 da manhã às 6 da noite. Então era bem puxado, não tinha tempo para nada. E teve um período até que eu trabalhei nos sábados e sempre trabalhei com reabilitação pós-lesão. Foi assim que eu conheci a Ventosa, né? E aí trabalhei, comecei a inserir, né, nos meus atendimentos a ventosa e me encantei com o mundo da medicina chinesa e mergulhei nesse mundo, fiz a transição de profissão e hoje eu não tenho essa carga tão puxada de trabalho. Trabalho muito menos, tenho tempo para mim, tenho tempo para minha família, que eu ganhei uma família nesse meio tempo aí. E no começo foi muito difícil, né? Muito difícil, né? Aqueles pensamentos que eu acho que todo mundo tem, né? Da vontade de desistir, voltar para minha carga de trabalho. Mas eu persisti e até que apareceu a família Kenner, que foi que fez toda a transformação na minha vida. Que legal. Ô, Cíntia, é interessante porque essa trajetória de cuidar de pessoas é uma coisa que movimentou a sua formação, né? Você escolheu fazer uma formação, especializar num tipo de cuidado, buscar reabilitação, muito por esse resultado do próprio paciente, assim, né? Como é que é essa coisa, assim, para você, do cuidado do outro? Como é que você sentiu esse chamado? Como é que foi esse movimento na sua vida? É o que você falou, é um chamado. A gente sente aquela necessidade de cuidar daquelas pessoas, de estar amenizando dores, de estar transformando vidas, né? Eu lembro que coisas que eu ouvi, assim, de aluno, na época como personal trainer, do tipo, nossa, Cintia, eu não acredito que hoje eu consegui me ajoelhar na igreja. Quanto tempo eu não fazia isso? Então, você resgatar isso na pessoa, né? Trazer de volta um momento que aos olhos, assim, é tão simples, né? Mas tem tantas pessoas com essas limitações, e assim, era muito gratificante isso para mim. Só que, como eu falei, eu estava ficando muito cansada com isso, sabe? E eu precisava dar uma freada, porque meu corpo eu já não tinha tempo para nada, mas eu queria continuar, porque eu sentia essa chama dentro de mim. E foi quando eu me encontrei com a ventosa terapia que transformou. Legal. E quando você falou desse trabalho de ser fisioterapeuta, de fazer o personal, né, de fazer o atendimento ali com as pessoas, como é que era essa dinâmica? Você fazia aulas em grupo, dava aula de personal individual, normalmente para ter um volume de atendimento ali, para ter uma quantidade de pessoas na semana, como é que era essa logística que você fazia? Eu não entendo muito esse trabalho do personal, explica ele um pouquinho para mim. Débora, eu trabalhava no home care, eu atendia as pessoas home care, né? Aí você já imagina o tamanho da minha correria, né? Como eu trabalhava eu trabalho em Cabo Frio, né? Então, uma cidade do interior, uma cidade menor, eu conseguia essa mudança. Eu tinha, assim, 10 minutos para chegar no meu próximo atendimento, era uma correria danada, o material dentro do carro, sabe? Mas eu fazia um trabalho de home care. Eu não trabalhava em academias, era um Entendi. trabalho individual. Era um trabalho individual na casa de cada pessoa. E Sim. quanto que você cobrava assim, mais ou menos? Era por hora? Era... Como é que você fazia esse movimento de precificação? Como é que foi isso para você? Não, eu trabalhava, não, a gente fechava um pacote, né, mensal de 3 atendimentos ou 5 atendimentos, né, semanais. E aí eu fechava o pacote com a pessoa, era em torno de 580 3 vezes, e 730 todos os dias, 5 vezes no caso, né? Aí era 5 vezes na semana, você cobrava 730 e ia até a casa da pessoa. Isso. Eu ia até a casa da pessoa.
E você E tinha gastava uma. mais ou menos quanto tempo, assim, tipo, deslocamento, ir, voltar? Você fazia isso com quanto tempo, mais ou menos? Era assim, eu tinha 10 minutos para me deslocar e 50 minutos de atendimento. Uau! Então a sua agenda era apertadíssima. Se tivesse trânsito na cidade, era uma coisa assim que. Aí eu passava Sim. do meu horário, né? Aham. E esse Aí set... você imagina o estresse que eu vivia, né? Nossa, é porque, O tipo assim, estresse. qualquer problema era um grande problema. Se o carro Uau, quebrasse, enfim, era um estresse para mim. era um estresse. É, E aí, nesses 730 que você cobrava para 5 aulas na semana, você tá falando para mim que você atendia de segunda a sexta todos os dias? sim, todos os dias. Então, por exemplo, a pessoa ia ter atendimento com você 5, 10, 15, 20 vezes no mês, se ela Isso, fizesse esse atendimento. exatamente. Uau! Eu tô fazendo uma conta aqui, Cíntia, porque é o seguinte, eu acho que esse lugar do papo de terapeuta é um lugar para a gente fazer conta, para a gente pensar, para a gente reorganizar as nossas rotas, porque nem todo mundo pensa sobre isso. E às vezes tem pessoas que estão num caminho muito parecido com esse, ou talvez nunca tenha parado para calcular as coisas dessa forma, sabe? E aí, dividindo 730 por 20 atendimentos, você cobrava em média R$ 36 por hora de atendimento. Você já tinha feito essa conta? Uau, é muito pouco, né? Assim, como é que É, é? Porque você tem o desgaste do carro, você tem a sua gasolina. Eu não tô fazendo a conta aqui do valor líquido, né? Porque eu não tô tirando o que você vai gastar de gasolina, desgaste do carro, estacionamento, eventualmente uma multa, manutenção, tal, tal, tal. Né? Então, não tô nem calculando o valor líquido, eu tô pensando num valor bem bruto mesmo. E aí parecia ser um bom negócio quando uma pessoa fechava um pacote, porque, nossa, vai entrar 730 na minha mensalidade. Mas se você faz uma conta de logística e o quanto você estava gastando, se você parasse para tomar um café, você já estava no negativo naquela hora. Porque R$ 36 a hora é um valor que realmente é meio apertado, né? e, bom, o que que acontece, Débora? Lá é interior, né? Então, assim, eu era considerada a personal mais cara da cidade. Você imagina os outros professores, o quanto não estão trabalhando dentro da academia, e o home care sempre é um trabalho mais caro, né? Mas, assim, eu volto na tecla de que, assim, era muito desgastante, sabe? E Uhum. hoje eu estou vivendo no paraíso e tirando quase a mesma coisa do que eu ganhava nessa correria. Quanto que você cobra hoje na Ô, sua Débora, hora? hoje eu trabalho 3 vezes na semana. Três Só, vezes na semana. Você só tira à 3 dias tarde. para atender. Só à tarde. Só à tarde. Então você tem 3 dias na semana só no período da tarde. E aí, quanto que tá hoje de faturamento? Assim, se você pegar seu faturamento de dezembro, por exemplo, quanto que você fechou suas contas em um mês? Eu tô tirando, depois do método Kenner, uma média de 4 mil, 5 mil reais. Eu não 5 mil. pensei, não tenho uma conta exata, não. Ai, 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 vou puxar a sua orelha. Não tem uma conta exata, já é 14 de janeiro. Ah, Jesus. 5 mil para atender 3 vezes na semana. À tarde. Só à Eu não tarde. trabalho de manhã. A sua hora hoje, quanto que você está cobrando? 150. R$ 150. A Você saiu. primeira, a primeira que é a minha avaliação, né? Eu estou cobrando R$ 200 e as consultas 150. Sensacional. Você saiu de um. E hoje você atende home care, sai naquela correria para todo quanto é lado? Não, eu só tenho um consultório que eu atendo, que é mais no centro da cidade, que é um consultório compartilhado, que eu chego lá com a minha maletinha de ventosas e com as minhas agulhinhas, só isso. E cuida das pessoas. E Então cuido. hoje não é você que precisa ir até as pessoas vão até você para ter seu atendimento. Exatamente. E te pagam 4, 5 vezes mais do que te pagava quando você ficava nessa correria doida atrás das pessoas para cuidar de você. Isso é sensacional, Cíntia. Ah,
E assim, é inspirador porque se a gente não recalcula a rota, a gente morre no caminho. Eu até comecei a live falando um pouco sobre isso, que propósito, sem prosperidade, ele está fadado à falência. Porque eventualmente você ia estafar. Você não dava conta de manter É. esse ritmo do que você estava. É onde a gente vê muitos profissionais bons da área da saúde que estão estafados e eles não conseguem ter uma qualidade de vida, mesmo sendo boas pessoas. Porque esse propósito, que é genuíno, cuidar de pessoas é lindo, sem prosperidade leva a pessoa a uma falência física, a uma falência emocional, a uma falência mental. E aí você tem um ganho de qualidade de vida que é completamente diferente, né? Débora, eu acordava todos os dias 4h40 da manhã. E aí começava a minha jornada. Hoje, no início eu até estranhei, né? O que é 6h30 da manhã eu dormindo ainda? E assim, agora eu sou um luxo. Eu 3 vezes na semana trabalhando. Agora faço yoga de manhã, tenho tempo para me cuidar, tempo para ir na academia com calma. Que lindo, cara. Que bom que você tá vivendo essa prosperidade, sabe, Cíntia? Porque eu sempre falo uma coisa assim, que pessoas curadas curam pessoas. Eu acho até que eu vou fazer uma blusa com essa frase. Mas você tem que se curar, você tem que passar pelo seu processo de cura para conseguir curar outras pessoas. Porque do contrário, essa conta ela também não vai fechar. A pessoa que entra nesse workaholic e acha que ser terapeuta é fazer isso com você mesmo, né? Não se respeitar, não cuidar do seu corpo. Você conheceu a yoga, está praticando meditação, você vai para academia com calma, você nutre o seu corpo e você tem prosperidade. E não é uma fórmula mágica, porque Cintia é bonita e legal. Eu tenho certeza que você também tem resultado. Porque do contrário, você não teria pessoas te pagando R$ 200 numa consulta, né? Porque a pessoa não vai te pagar porque isso é legal, ela vai te pagar porque você vai dar um resultado ali para ela. E tem uma frase bíblica, assim, que eu gosto muito dela, que ela fala assim: através dos frutos você conhece a árvore. Então, eu vou te fazer uma pergunta agora diferente um pouco. Como é o resultado dos seus atendimentos? Como que é hoje? Porque você falou, Débora, eu sempre quis ajudar pessoas, o personal era uma ferramenta para ajudar pessoas. Como é que é o resultado clínico da Cintia hoje? O que que a pessoa pode esperar quando marca uma consulta com você? Pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor, tá? E assim, Débora, eu hoje mesmo recebi aqui um recadinho de uma paciente, sabe? E ela ontem veio fazer a manutenção, né? Porque quando eu dei alta a ela, ela falou, não quero alta não. Eu me sinto tão bem aqui, eu posso vir mais vezes? Eu falei, pode, vamos fazer uma vez por mês manutenção. Então, assim, você vê ela ter vidas transformadas, assim, ver que você fez uma melhoria na qualidade de vida da pessoa, é como se eu estivesse dando continuidade lá atrás, sabe? O meu primeiro chamado, que foi o chamado para cuidar de pessoas através da educação física, né? Através do exercício. E, assim, é muito gratificante hoje eu poder estar dando alta para as pessoas, ver as pessoas retornando para as suas atividades normais, sabe? Ter tirado uma certa limitação, através de uma medicina natural, sem medicação. Isso, para mim, é indescritível, assim. Eu botei até na mensagem para essa minha paciente, eu falei, nossa, é isso aí que me faz querer sempre mais. Que legal, que lindo isso, assim, Cíntia. Porque isso abastece a nossa alma, né? O valor que a gente recebe é um valor justo, é agradecido, mas tem uma troca energética quando a gente cura pessoas que enche o nosso espírito também. Porque é sinal de que você está no seu caminho para aquilo que você veio fazer. Eu tenho sempre essa sensação que as pessoas que vieram para a Terra para trabalhar com a cura não tem muito para onde correr. Vai trabalhar eventualmente com a cura de uma forma ou de outra para ter o seu propósito sendo vivido ali, né? É, E eu, eu, aí, sim, eu só, assim, eu mudei a ferramenta, né? Porque a outra estava muito cansada, mas estava bem, bem cansativo mesmo. Então eu troquei a ferramenta.
E estou muito feliz por essa troca, porque hoje eu tenho qualidade de vida. E eu acho assim, Débora, foi uma coisa assim, muito bem casada, sabe? Porque eu senti essa vontade da troca da ferramenta, e eu antes eu podia ter esse luxo dessa vida tumultuada, sabe? Apesar de estar me fazendo mal. Mas depois eu ganhei uma família. E como que eu ia ter aquela vida tumultuada tendo uma família? Uhum. Tá entendendo? Então, assim, Sim, tô foi uma sim. coisa de Deus mesmo para mim. Foi uma coisa assim muito bem casada, eu me interessar pela medicina chinesa, vocês aparecerem na minha vida, porque hoje eu não conseguiria estar fazendo tudo que eu faço com eles, sabe? Sim, foi no momento exato, né, Cíntia? Isso Foi. também é muito perfeito. Isso é muito sutil, né? Esse movimento divino da coisa acontecer no tempo que tem de ser. E assim, falando em ferramenta, você não entrou na ventosa através da ventosa de fogo, né? Você não, tipo, eu vou fazer ventosa de fogo. Assim como talvez 98% das pessoas que iniciaram com a ventosa terapia começaram com a ventosa de acrílico aqui no Brasil, como é que foi essa troca assim para você? Como que era o resultado antes? Como é que é hoje? Eu tenho um videozinho seu falando assim: aposentei as minhas ventosas de acrílico, eu guardei elas limpinhas ali, eu acho o máximo. Mas conta pra gente na real, assim, né? Como é que foi essa vivência, essa troca, esse movimento? O que que isso te trouxe de novo? Para a gente entender isso um pouco. Eu comecei com as ventosas de acrílicos, né? É, o resultado com a ventosa de acrílico nem sempre era satisfatório, sabe? Trabalhava um pouco mais com a questão de liberação muscular, mas tratar a fundo com as emoções. Então, assim, vivia num tratamento meio que sem cessar. A pessoa ficava comigo ali a vida inteira no tratamento, porque era bem superficial, né? E eu não entendia isso. Na verdade, isso nem me despertou. Para mim era assim. Até que apareceu a Débora Kenner falando ventosa, não, é tudo igual. Eu falei, eu tinha acabado de comprar meu kit ventosa Dong Yong, que todo mundo gostaria de ter, esquerérrimo. Aí até meu marido falou assim, nossa, você acabou de fazer esse investimento e agora você está pensando em ventosa de fogo? Eu falei, mas olha isso aqui. Aí eu comecei a fazer, aprender e falei, cara, ela é diferente. Porque já nas primeiras sessões o resultado já vinha. Falei, não, é diferente. E aí eu fui me aprofundando no estudo, né? No caso, eu entrei para o método Kenner, e aí que eu pude realmente perceber, estudando e vendo na prática, como era diferente a ventosa de acrílico. Hoje, as minhas ventosas de acrílico estão aqui, guardadinhas, na maletinha, novinhas, e eu já fiz aí trocas e trocas da minha ventosa de vidro, porque às vezes elas dão, eu preciso fazer alguns atendimentos assim, quando eu fazia, assim que eu comecei a fazer a home care aqui, e aí as minhas ventosas quebraram bastante. Enfim, Hum, é muito diferente o resultado que eu tinha. isso é incrível, né, Cíntia? É Porque dá um muito, superpoder, né? muito diferente. O resultado é bem diferente. Você tem algum paciente assim que você atendeu, que você lembra o caso do paciente, lembra uma situação específica que você cuidou com a ventosa de fogo que te surpreendeu ou surpreendeu o paciente com o resultado? Tem alguma coisa que te vem assim? Então, eu tenho uma paciente que era, você, acho que você vai lembrar dessa paciente. Ela foi assim a primeira paciente, uma das primeiras pacientes que eu atendi que tratei lupus. E eu, para mim foi assim desafiador. E a menina, ela tava assim, quando eu cheguei na casa dela, era uma cesta cheia de remédio, ela estava afastada do trabalho. A menina tava assim, uma jovem, mas assim mal, sabe? E aí ela fechou o plano comigo de 4 atendimentos. E eu fiz o primeiro atendimento, fiz o segundo e não conseguia. Mandava mensagem para ela, ela sempre falava, eu não vou poder hoje. Ela desmarcava. Débora, eu fiquei uns, sei lá, 2 meses para fechar o plano de 4 atendimentos com a menina. Eu falava, essa menina não está sentindo dor mais, acabou.
em dois atendimentos. Falei, como assim? Porque quem tem dor e tá com atendimento pago, não é possível. E aí eu fui e conversei com ela, né? Ela falou assim, tia, eu não sinto mais nada do atendimento. E ela já vinha de um histórico, muita medicação, ela não dormia, ela, sabe, aquela pessoa assim, bem, com o corpo bem em desequilíbrio. E ela Sim. ficou assim, impactada com o resultado de dois atendimentos. Ela fazia quase semanalmente sessões de fisioterapia. E a menina sumiu, eu tive que ficar catando para poder finalizar o plano dela. Ela foi uma paciente que me marcou bastante. Sensacional, cara, porque assim, a medicação não era suficiente para a dor dela, né? Ela tomava uma quantidade, uma dose de medicamentos muito alta e Absurda. cada vez pior. E você pegou ela num lugar assim de caos e com duas sessões você devolveu a vida para ela. Ela já estava melhor, sem dor, voltando para as atividades, para o trabalho, para a vida. Que lindo, Cíntia. Ela agora voltou para o trabalho, quer dizer, agora não, já tem tempo que ela voltou a trabalhar e tá aí, tá, tá bem. Porque às vezes eu fico mandando mensagem, né, para poder saber, de vez em quando eu mando mensagem para os pacientes mais antigos, para saber como estão. E ela tá trabalhando, tá bem. Ela estava Legal. afastada do trabalho. Ela estava afastada por causa da dor. Sim, ela estava afastada já, tipo, não sei se ela já estava 6 meses ou mais um pouquinho afastada do trabalho. Isso não dá uma sensação tipo de superpoder pra gente, assim, eu acho tão incrível, porque eu falo, caraca, velho, a pessoa já foi em tudo quanto é especialista, já fez tudo quanto é sessão, já tentou tudo que dava e nada deu resultado. Aí ela vem e com duas sessões, com dois atendimentos, com ventosa de fogo, sem remédio, uma técnica extremamente natural, não invasiva, que não machuca, que não precisa deixar a pessoa toda cheia de marca, resolve o problema dela. Você Ah, acha que com a ventosa. e ela ainda falou pra mim, Cintia, eu tô dormindo muito. A bicha não dormia. Ela tava tomando 2 remédios para dormir e não dormia. Ela falou, eu tô dormindo até demais, Cíntia. Gracinha. É muito legal. Você acha que você teria um resultado parecido com isso com a ventosa de acrílico? Sinceramente, você acha que seria possível? Não. Que a ventosa Ótimo. de acrílico, pela minha experiência, ela ia tratar superficialmente a camada muscular dela, né? E lúpus, eu não ia conseguir atingir a camada que eu deveria atingir, né? Exatamente. E assim, talvez era uma paciente que passando por uma sessão de ventosa de acrílico ia sentir tanta dor que ela não ia nem voltar, porque ela ia ficar com mais dor do que ela entrou, porque lúpus é uma doença muito sensível e muito doída. A dor de lúpus é só quem tem que sabe o tanto que é difícil. E aí talvez fosse potencializar essa desarmonia, porque não consegue alcançar a camada que precisa, cria uma desarmonia ainda maior e gera outros problemas. E de forma emocional, já teve algum paciente que você fez algum atendimento que você falou, caraca, resolveu esse problema aqui dessa pessoa que é assim, muito nítido que era uma questão emocional? Sim. Essa paciente que me mandou a mensagem que eu falei, ela estava com crises de ansiedade a ponto de dar ataque cardíaco e tal. E ela estava ficando muito assustada com isso. Foi quando ela me procurou e ela fez no terceiro atendimento dela, ela já estava super bem, não estava tendo mais as crises, estava dormindo bem. Foi quando ela falou para mim, assim, eu falei, você está de alta, terminamos o seu plano terapêutico. Ela falou, não quero ficar de alta, não. Eu vou passar a vir. Eu falei, não, você passa a vir fazendo manutenção todos os meses. Ela saiu daqui ontem, já deixou a próxima dela agendada. Aí eu mandei mensagem para ela hoje, você ficou bem? Ela falou, eu tô ótima. Tipo assim, surpreendeu o resultado a ela também. Sensacional. Porque esse resultado, ele te dá uma envergadura para cobrar R$ 200 uma consulta. Porque você sabe que você está transformando a vida da pessoa. Você não está fazendo uma massagem nela. Você não é massoterapeuta que faz relaxamento. Ela relaxa por consequência. A mulher Hum. dorme muito por consequência, mas você está
fazendo a função médica de cuidar da saúde daquela pessoa. E esse olhar, Cíntia, que se eu pudesse apertar um botãozinho assim em todo massoterapeuta do Brasil, era o que eu queria que as pessoas entendessem. Massagem não é relaxamento, massagem não é só um paliativo. Ah, vai no psiquiatra. Hoje eu recebi um direct assim, doeu na minha alma. A pessoa escreveu, pede ela para ir no psiquiatra, tomar os remédios, e aí a massagem entra como um paliativo. Eu falei, pô, velho, que massoterapeuta não entendeu o caminho ainda. Porque o caminho é o inverso disso. Ela tem que passar pela minha mão para que ela não precise da medicação. Porque se eu entrego essa pessoa só para um remédio, eu estou falando que eu não sei harmonizar a saúde do corpo dela. E é esse o detalhe que às vezes fere muito esse lugar de ser terapeuta. Porque às vezes as pessoas acham que ser terapeuta é paliativo e o próprio terapeuta se coloca nesse lugar. Mas quando você vem e traz esse resultado, você fala, cara, eu ajudei uma mulher que tinha lúpus, que estava afastada do trabalho, a não ter dor e a voltar ao trabalho, você fez um trabalho médico com ela. Você foi muito mais do que uma massoterapeuta, se devolver uma pessoa para o mundo sem dor. Quando você fala dessa paciente com crise de pânico, com ansiedade, que estava com taquicardia, e que você resolve e harmoniza o corpo dela, você entrega para o mundo uma pessoa saudável. Essa mulher não tem que ir no psiquiatra, não precisa tomar remédio, não precisa ficar com insônia, não tem que gastar dinheiro com a indústria farmacêutica, que vai só piorar um quadro, né? E acho que é isso que falta esse despertar. Isso me deixa um pouco irritada, assim, um pouco indignada. As pessoas precisam entender que ventosa não é tudo igual. Isso é uma coisa muito importante, porque enquanto ficar achando que é só colocar copo, só pegar protocolo pronto, quantos protocolos no seu curso você já teve? Quantos protocolos prontos que eu já te dei? Nenhum. Nenhum. Não existe isso. E aí ela tem um resultado extraordinário, porque ela não está presa num protocolo pronto. E aí é uma questão também, que às vezes as pessoas ficam muito presas nesse lugar. É mais simples do que parece. Eu acho que o caminho que o método faz é despertar no terapeuta essa superpotência que ele tem. Você já veio com essa potência. A gente só alinhou as coisas. E aí flui de uma forma simples. Não é gostoso esse caminho? É muito gostoso você ver essa melhora, né? Eu me lembrei agora de uma paciente minha com fibromialgia. Ela não dormia também, tem a questão da insônia, né? E aí, além de ter melhorado a dor dela, ela virou para mim e falou assim, Cíntia, não sei o que está acontecendo comigo, eu tô ficando muito grogue. Aí eu falei, volta no seu médico, volta no seu médico, pede para ele dar uma olhadinha na dosagem da sua medicação em relação ao para você dormir, porque a acupuntura está te ajudando, por isso que você está ficando muito grogue. Que legal. Aí ela voltou ao médico, o médico reduziu o miligrama, né, da medicação dela. Sim. E assim, o que eu noto também nos pacientes, porque essa foi uma fala dela também, é que eles não querem mais largar a gente, eles têm medo até. Eles ficam dependentes, assim, mas pelo menos é uma dependência boa, né? Exatamente. Né? Não, Ô, não, Cíntia, não, isso não é uma toxica curiosidade. o organismo deles, né? Porque assim, eles ficam assim, Cíntia, hoje é a nossa última, né? Nossa última não, porque tô viciada. Aí aponta pro lado da dor, né? Tô viciada. Tem dor, Mário. Quer ir ali para fazer a manutenção. Eu tenho pacientes que eles assim, tem dois pacientes assim que eles emendam um plano no outro. Legal, Querem estar aqui toda semana. Eu tenho um paciente que vem ele e a família inteira, até o filho de 3 aninhos. legal. Porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, mas se eu tirar a dor do meu paciente, eu não vou ter paciente, ele não vai voltar. Cara, pelo contrário, lá na China, isso é comum. As pessoas procuram um massoterapeuta porque promove saúde para o corpo, porque você devolve um corpo saudável para a sociedade. Então você pensa, o gerente do banco que está lá passando raiva, fazendo estresse, tal, tal, tal. Ele tem um acúmulo durante a semana, ele vai no seu tratamento, alivia aquela tensão toda e mantém a saúde dele. Ele não vai ficar gastando a energia corpórea dele se adoecendo. Melhora a imunidade, melhora os relacionamentos, melhora o humor, melhora a libido.
Quantos pacientes têm melhora de libido porque passam por processos terapêuticos e ficam ok? Então eu falo com os pacientes assim, cara, eu não posso te prometer um mundo sem dores, porque eventualmente uma pandemia, eventualmente uma crise mundial, eventualmente morre uma pessoa, mas eu posso te assegurar que você equilibrado internamente sofre menos os impactos dessas questões. Então, o nosso papel terapêutico é harmonizar esse interno para que o externo não tenha tanto impacto. Então, você tem um superpoder nas mãos, todo mundo quer. É óbvio que uma pessoa que ela fica bem, ela tá curada, ela vai querer manter aquele estilo de vida. Isso é o melhor dos mundos, Cintia. A gente não tem que cuidar só de pessoas doentes. A gente precisa promover saúde das pessoas que estão saudáveis. É papel terapêutico. Por isso, a demanda de pessoas para ser terapeuta é enorme. A gente não tem a gente não tem mão suficiente hoje para atender a demanda só de quem está doente. Quem dirá das pessoas que já estão saudáveis? Porque você chega num platô ali, Débora, eu já estou com a minha agenda cheia, as pessoas estão renovando o plano, então não sei o quê. Você não vai conseguir atender mais pessoas. Você já chegou no nível que, pronto, precisa de mais pessoas para cuidar de outras pessoas. Não faz sentido isso? Com certeza. Eu sempre oriento isso. Sempre oriento, por isso que eu falei anteriormente, eu sempre envio mensagens para pacientes mais antigos, assim, para saber como eles estão, para falar que já é a hora de estar retornando. Eu sempre oriento, quando termina um plano terapêutico aqui, eu já deixo a próxima agendada, pelo menos uma sessão, para ele vir aqui, fazer uma consulta, para eu avaliá-lo novamente. É a orientação de tudo, né? Por exemplo, eu também, ao longo de 20 anos aí, estou orientando, fazer exercício, pela minha jornada com atividade física, oriento fazer atividade física, oriento os exercícios que devem ser feitos, né? E outros que não deveriam ser feitos também. Então, meio que eu faço uma fusão de tudo isso aí no meu paciente, né? Perfeito. E aí você se Promovendo torna qualidade de uma. vida, né? Exato, você vai se tornando uma pessoa especialista em promover saúde. Isso é a promoção de saúde acontecendo no máximo. E aí a abundância acontece, aí o resultado vem, você consegue estruturar, cobrar numa consulta R$ 200, ter recorrência de pagamento e ter pessoas que pagam pelo seu atendimento. Porque não adianta você só querer fazer um bom cuidado, você tem que ter resultado. Você tem que ter esse posicionamento, né? O que a gente fala dessa receitinha de posicionamento, de propósito, que foi uma das grandes coisas que a gente trabalhou no Master também, o olhar desse propósito, do porquê que eu faço isso, e o conhecimento. Porque se não tiver o conhecimento certo e ficar usando a ferramenta errada, vai bater cabeça, vai estafar, não vai sair do lugar, vai ficar secando gelo, e aí as coisas não caminham, né, Cíntia? Sim, com certeza. Muito bem. Bom, menina, quero te agradecer pelo nosso Eu que papo de agradeço. terapeuta de hoje. Foi sensacional estar compartilhando essa conversa aqui com você. Fiquei muito feliz de ouvir, né, esses relatos. Eu vou acompanhando aqui de pertinho, vou observando. Mas eu acho que nesse momento que a gente abre essa conversa, que vocês trazem coisas novas que eu ainda não sabia, me deixa tão contente, porque eu sinto que eu estou no caminho, né? E que, por mais desafiador que esse caminho seja, ele vale a pena. Porque essa mulher que estava aí com lúpus hoje não sente dor mais. Porque você acreditou nesse trabalho, você fez sua caminhada, você cuidou dela. Então, assim, eu sinto que de alguma forma isso transcendeu as minhas mãos, né? E isso gera um impacto muito grande, é muito bonito. Muito obrigada, viu, por esse privilégio. Débora, eu que agradeço, né? Como eu tive, graças a Deus, eu tive a oportunidade de falar olho no olho com você. Encontrar a família Kenner foi, assim, transformador na minha vida. Como eu já relatei, foi um momento de muitas mudanças na minha vida quando eu encontrei vocês. Encontrei vocês num momento com mudança geográfica, como familiar, profissional. Então, assim, e é, ter estado no Master, né? Estou no Master, foi assim transformador para mim e eu precisava dessa transformação para poder continuar no meu propósito de cura, sabe? Porque assim foi um momento muito difícil na minha vida, conflitos internos e as minhas aulas iniciais do Master foram assim transformadoras.
Como eu te falei, eu já tinha trocado 2 vezes de psicóloga, já tinha feito um monte de coisa e nada melhorava. Então, por isso que também as coisas não aconteciam na minha vida, porque eu precisava da minha transformação primeiro. E quando eu me encontrei com vocês e me transformei, foi o divisor de águas na minha vida. Foi assim, foi incrível a mudança que aconteceu na minha vida profissional, na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Que lindo, Eu cara. sou muito grata por ter encontrado você. Sou muito grata em ter ouvido Ventosa não é tudo igual e essa frase tem me chamado a atenção e eu começado a seguir você e depois fazer parte da família Kenner. Sou muito grata, tenho uma gratidão imensa com isso, porque foi muito transformador na minha vida o método Kenner, não só profissional, mas como pessoal também. Uau, ou eu fico assim, satisfeita, sabe, Cíntia? Porque isso se tornou o meu propósito de vida. Ajudar terapeutas a se conectar com essa missão. E a gente do lado de cá, como família, né? Eu e a Janete vamos quebrando a cabeça, se desdobrando, ajustando e refazendo e construindo, porque a gente acredita no mundo melhor mesmo. A gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa na vida, mas a gente escolheu conectar terapeutas ao seu propósito e fazer com que esse mundo se cure de alguma forma. Em sua homenagem, eu estou com a blusa Ventosa Não É Tudo Igual, que você não está vendo, mas depois você vai ver na reprise desse vídeo, porque essa é a nossa frase e pessoas curadas curam pessoas. Eu fico muito, muito honrada com a sua trajetória. Eu desejo que seu 2026 seja um ano extremamente abençoado, cheio de Amém. cura, de prosperidade, que transborde amor na sua família, na sua casa, e que as suas mãos possam impactar a vida de milhares de pessoas. Porque quando uma pessoa sai da sua clínica curada, ela volta um ser humano melhor para a família dela, para a vida dela, para as coisas dela. E aí a gente cumpre o nosso papel um pouquinho, todos os dias, fazendo essa caminhada juntas. E em breve a gente vai se ver pessoalmente de novo no nosso encontro do Master e vai ser uma festa, viu? Muito bom. Obrigada, meu Débora. Beijo, minha linda. Bom, pessoal, esse foi o nosso papo de terapeuta de hoje. Vocês conheceram a Cíntia, lindíssima, lá no Rio de Janeiro, fazendo essa missão de cuidar de pessoas. E semana que vem, 7h17, 7h17, às 19h19, a gente está ao vivo de novo e vamos bater papo com mais um terapeuta. Quem será o próximo terapeuta, né, que vai participar aqui com a gente? Hoje eu deixei uma caixinha de pergunta lá nos meus stories, então, se você está vendo aqui ao vivo, vai lá no stories, coloca se você tem alguma dúvida, alguma questão, se você está passando por algum processo que gostaria de compartilhar aqui nesse momento, dividir com a gente, que eu vou ficar muito feliz em ler por você e, se possível, responder, tá bom? Dito tudo isso, muito, muito obrigada pela presença, pela participação. Compartilhem esse vídeo aí com seus amigos terapeutas, para que essa informação, essa mensagem chegue em mais pessoas, para que outras pessoas também possam se conectar, né, com essa cura e com esse movimento. É isso. Um beijo e um cheiro para vocês.